Abriu de novo? Abri. Vamos esperar mais um pouquinho para as pessoas voltarem. Perdi as perguntas. Não tem problema, a gente vai falando. As perguntas sumiram? É. Então, gente, A gente vai falando com vocês. vamos falando. E depois a gente entra Quem na quiser ir parte. perguntando, Já entrou, já tem 5. porque o Matheus, a gente reiniciou a live, aí as perguntas se dissolveram, então. Bom, o que a gente estava falando, né, dessa questão de estar tentando simplificar muito o caminho, é porque eu realmente hoje tenho uma preocupação das pessoas não considerarem que o caminho espiritual é um caminho muito difícil, né? Porque VA é uma iluminada, ele é iluminado, são 21 anos de prática e eles fizeram tantas coisas e passaram por tantos processos e por isso, e não, justamente pelo fato da gente ter passado, é que vocês não precisam passar tudo que a gente passou, porque a gente realmente trouxe no momento em que o planeta não tinha essa informação ainda. E tem muita gente fazendo esse mesmo papel, né? Por isso que está tão forte essa nova consciência. A gente sabe, tem 144 mil seres Trabalhando. aí a serviço para o despertar da humanidade. E o que a gente pode fazer é transmitir da forma mais simples e com o máximo de humildade, assim, sem complicar. Foi bastante complicado tudo que eu estudei, que a gente veio trilhando, foi muito confuso também. A gente entrou em lugares de muito medo, porque tinha muito medo, culpa e punição dentro do processo. Então, muitas histórias difíceis que realmente não é mais necessário se passar, sabe? Então, é interessante vocês entenderem tudo isso da trajetória, vocês pedem muito, né? E a gente está aqui contando e compartilhando um pouquinho. Sim. Então vamos lá. Perguntas, né, Matheus? Pergunta da Diluz Rocha. Como sustentar com a maternidade solo e como lidam com o aborto? Não entendi. Maternidade o quê? Solo? Sozinho? Sozinha? Aham. Nossa. A gente não... Tem essa experiência da maternidade solo, né? Porque sempre a gente foi tudo tá compartilhado, sempre junto. Então, essa é uma experiência que a gente não tem. Mas O aborto, sobre o aborto... Eu nunca abortei, mas eu atendo pessoas, né, constantemente que abortaram, uma coisa muito comum. E eu acho que o aborto tem N mil situações, isso é muito individual para cada um. Tem as crianças que realmente precisam vir só para concluir um processo muito pequeno que está relacionado a ter que reestruturar o perispírito, né, pelo processo de degeneração. Existe o padrão de rejeição e abandono que está no filho, que está na mãe, e às vezes esse processo precisa se concluir. É um processo kármico muito grande. Muito grande, então assim, eu não sou a favor de aborto, mas eu também não julgo e não critico, porque eu sei que muitas vezes você não tem consciência no ato do aborto. Eu sei que muitas vezes você não está pronto, você está invigilante. Muitas vezes esse aborto vem de um processo de repetição de campo mórfico familiar. As mulheres vêm abortando muito tempo. E aí você chega lá, você não consegue nem pensar, você faz o aborto, né? Então são várias situações diferenciadas. Não dá para você cristalizar e falar sobre aborto só com uma visão. No julgamento, né? Então, julgamento nunca. É uma questão muito sempre delicada, né? Não muito importa. Delicado. Mas está dentro do processo de cada um de evolução. O que eu entendo é que se você fez um aborto, precisa se fazer o trabalho de requalificação de tudo isso, mas você tem que entender que você já fez o aborto e que vai ter consequência, porque tudo na vida tem consequência.
muitas vezes a consequência você já viveu aqui e agora. Então, o mais importante é no momento do agora, como você tá e como você pensa. Requalificar e o que você é. Mesmo, né? E aí você dizer, bom, tudo bem, vai ter consequência. Não é banal fazer um aborto, mas você tem que entender que já foi. E que você vai ter que assumir as consequências disso, que realmente elas existem. Não adianta você se punir, se culpar e ficar com medo, porque isso só agrava. Faça todo o processo, constelação familiar, cura energética dos ancestrais, e todo o processo de perdão e de acolhimento, né? De você realmente acolher esse ser amorosamente e depois entrega, deixa no passado o que é do passado e parte daqui, no agora, com a nova consciência. O que eu sou hoje, é isso que importa. Uhum. E aí, Matheus? Belly perguntou como vocês lidam com presentes e dinheiro com as crianças. Presentes E dinheiro. Dinheiro. A gente sempre tomou muito cuidado com isso, na questão de presentear. Claro, eles ganham muito, a gente presenteia muito eles, mas de uma maneira bem consciente. A gente fala muito sobre o consumismo excessivo, né? Então a gente toma bastante cuidado com isso. E dinheiro, como a gente sempre passa para eles a nossa experiência de como ganhar dinheiro, de como a gente tem que honrar qualquer tipo de trabalho. Não importa a forma, né? Todo trabalho ele tem que ser honrado. Então a gente passa muito essa consciência para eles, e eles trabalham muitas vezes também. A gente já foi julgado, fala, poxa, olha, eles estão trabalhando demais, isso não está certo. Então a gente divide isso de uma maneira muito legal entre a gente, com bastante consciência da forma de como ganhar o dinheiro, de como honrar aquele dinheiro que está vindo pra gente. E sempre que a gente pode, é claro, a gente ama muito eles, e a gente, sempre que pode, a gente dá um presente para eles, né? Não, o presente nunca tá baseado no consumo, né? Na coisa... No incentivo, né? O Matheus acabou de ganhar uma tábua na Índia, então... coisas que vão ajudar eles a melhorarem ou aprenderem mais, tal. Mas o consumo é muito consciente, sim. Mas na medida do possível, o que eles precisam, a gente vai dando. O Hugo, por exemplo, ele gosta muito de designer, corte de cabelo, ele quer seguir essa profissão. Então é claro que a gente vai dar de presente para ele as ferramentas para ele desenvolver do trabalho que ele gosta. Então a gente sempre está muito ligado em oferecer presentes auspiciosos para eles. Que vai gerar evolução mesmo, né? E aí, Matheus? A pergunta da Uiara. Como lidar com os adolescentes que emburram? Que emburram? Birra. Em casa não tem birra. Eles aprendem desde muito cedo a não ter birra, porque não vão ganhar na birra. E a gente sempre fala uma frase que é muito importante quando a gente identifica que eles estão emburrados. A primeira coisa que a gente fala: sai do personagem, porque isso não vai adiantar. Então, você tem 2 trabalhos. Como a Maria sempre fala, respira 3 vezes e volta. É assim, Matheus? A nossa relação é não dar importância mesmo, a gente só põe foco energético no que importa. O que não importa, a gente não coloca foco energético. Então, eles desistem, não vão conseguir a partir do esforço pela birra.
Então é meio que difícil, né, com os pais que eles têm, eles conseguirem alguma coisa assim, dessa forma. A pergunta da Lit Kombucha é como lidar com as dificuldades da adolescência? A gente não considera dificuldade, assim. Eu acho que a gente vem de uma estrutura de vida, de ter que lidar com tantas coisas reais, difíceis na vida. Tanto eu como o Ale, a gente já teve um processo muito precoce, né, de assumir responsabilidades e tal, que a gente tem uma estrutura de sustentação emocional e uma firmeza muito grande a ponto de conseguir realmente sustentar o que precisa ser. Então, infância, adolescência, fase adulta, acaba sendo a mesma coisa, porque a sustentação ela é necessária, clareza, muita conversa, os limites que são necessários, mas a sustentação de tudo isso é necessário, né? Sim. Você tem essa força, essa capacidade de sustentar o que precisa ser da forma como precisa ser. A gente sempre fala, e o Ale fala, eu sou o seu pai, estou o seu pai agora. Então, a minha missão, o que eu tenho que fazer é ser pai agora, né? Então, eu tenho que ser mãe, ele tem que ser pai, você tem que ser filho. Saber deixar cada um no seu lugar é muito importante. E fazer o seu papel, né? Como ele tem que ser. E isso é o Dharma, né? A gente fala muito sobre o Dharma também. Então, o Dharma é estar e fazer o que você precisa fazer como espírito naquela encarnação. Então, se eu estou como seu pai, eu preciso fazer o papel do pai, não do irmão, não do amigo. Então eu preciso ser pai. Ela é sua mãe, ela precisa ser a sua mãe. Então é isso que a gente faz. A pergunta da Liz. Como conduzir as aulas das crianças dentro dessas viagens? E como educar dentro de uma sociedade tão diferente? Então, essa é uma pergunta que, assim, é uma das perguntas campeãs, assim. Eu já estou respondendo essa pergunta já há quase 2 anos, né? Que a gente começou, que a gente entrou realmente de cabeça nessa plataforma de viagens a serviço do despertar, né? Um pouco mais. Então, essa é uma preocupação que quando as viagens começaram a se tornar repetitivas, claro, é uma preocupação que a gente teve, tanto eu como a Noemi. A gente conversou muito sobre isso e a gente foi buscar caminhos dentro da legislação, da lei, enfim, né? E aí a gente, assim, eu consegui ter acesso a uma lei federal, depois de eu camelar bastante, fui Secretaria de Educação, fui Delegacia de Ensino, enfim. Num desses órgãos, uma pessoa me atendeu e aí ela me orientou sobre uma lei federal que existe, de 2013, que beneficia todo tipo de projeto de pais que trabalham com projetos em movimento, itinerantes. Então, circenses, ciganos, enfim, todo tipo de projeto itinerante. E aí eu consegui colocar a Maria e o Matheus dentro dessa dinâmica, dentro dessa lei, com o monitoramento do Conselho Tutelar da cidade, e com isso eles conseguem fazer um trabalho de estudo à distância. Mas precisa ter muita rotina e disciplina, porque acaba sendo mais desafiador. Eu acho muito que todos os pais que agora estão vivendo o Covid estão conseguindo entender um pouco mais como é que funciona essas aulas à distância, né? Mas, assim, o resumo do resumo é esse. Então, eles têm
estão dentro de um benefício, dentro da lei, que propicia eles a fazerem esse estudo à distância enquanto eles estão viajando. Quando volta aqui, eles estão aqui, eles retornam para a escola. Então eles ficam um período indo para a escola, um período em viagem, voltam para a escola, aí faz as a escola avaliações. cria, né, uma dinâmica especial para eles. Isso. Eu lembro que tinha uma pergunta na outra live que era o seguinte... Chama da Índia, né, também, quando vai ser a próxima viagem, mas qual que é essa daí? Tem perguntas aqui, escritas no papel, e tem uma que era da outra live, que era se tinha algum filho que não quis seguir esse caminho energético. Eu acho que não, todos os filhos acabam seguindo porque não é uma questão de escolha. Na verdade, você mostra caminhos. E o que acontece é que eles conhecem esse caminho, eles trilham com a gente esse caminho. Na vida, eles podem optar por buscar outros caminhos. Sim. Mas quando você mostra um caminho, vamos pensar na alimentação. Então você tem, né, dentro de casa uma alimentação super saudável. E você mostrou esse caminho, seu filho conhece esse caminho. Então quando ele sai disso e ele entra no mundão, e ele é envolvido pelo rodão que leva, e ele começa a ver que ele desvia, daí começa a engordar, ficar mal, fica embotado, não sei o quê, ele lembra imediatamente que já tem um caminho. Do que funciona. Do que funciona ou não, mas é o caminho, né? Então o que acontece? Ele vai, quando ele quiser sair disso que não funciona, para aquilo que ele já conhece como caminho. O problema, muitas vezes, é que os pais não mostram um caminho, né? Eles não vivem esse caminho. E aí eles também não conseguem fazer essa escolha. Então muitas vezes a alimentação é bagunçada desde sempre e os pais falam, vocês precisam se alimentar bem, porque se você ficar comendo besteira tal. Mas a primeira coisa que os pais põem na mesa para eles comer são besteiras, e aí fica difícil. Só que quando esse adulto ele quer sair dessa condição da alimentação que não é adequada, ele não tem o caminho. Então a diferença tá em você mostrar o caminho, apresentar o caminho. Eles têm o caminho, não necessariamente eles vão seguir isso. Muito provavelmente eles vão transitar, eles vão tentar seguir outros caminhos. Mas se eles precisarem, eles conhecem esse. Então eu acho assim, que não tem filhos que que escolheram não estar nesse caminho. Enquanto eles estão como filhos, eles vivem isso junto com a gente. Depois que eles já têm a independência, a liberdade de fazer as escolhas deles, eles podem optar ou não, mas com certeza no momento de agravamento, eles vão lembrar que existe essa alternativa, essa solução. Eles podem meditar, se alimentar adequadamente, eles podem fazer yoga, pranayamas, mantras, enfim, eles já conhecem, isso é conhecido para eles. Sim. Agora eu vou às perguntas que eles mandaram antes, tá? Não tem mais? Eu acho que a gente podia já entrar nos mantras. Eu vou responder a pergunta sobre a Índia. Perguntaram sobre a história da expedição para a Índia. A expedição para a Índia ela vai acontecer o ano que vem, de fevereiro a maio. Então, quem tiver interesse em ter acesso a essas informações sobre a nossa expedição para a Índia, pode mandar uma mensagem para a gente no privado. De fevereiro a maio nós vamos montar 3 ciclos, serão ciclos de 21 dias cada um. Vai ser uma viagem bem forte, bem transformadora. Me perguntaram também sobre os nossos próximos retiros. A gente não tem como dizer ainda por conta do Covid, né? Sim. Então a gente está no processo. Vamos aguardar um pouquinho mais, né, para ver. A gente tem uma programação, mas a gente vai ter que aguardar um pouco mais para poder soltar essa informação realmente. Mas acompanhem, né? Continua. Quem quiser saber pode acessar no seu Insta mesmo, né?
Vou Que é pedir, onde você tá eu não estou comunicando ainda a agenda de retiros desse ano, nem de cursos, né? nem de cursos, porque a gente tem que primeiro entender como isso vai se dissolver, quando isso vai se dissolver realmente, essa pandemia. Então, mas quem mesmo assim quiser ter acesso às informações, pode entrar em contato comigo. Tem o meu WhatsApp, tanto no perfil da Noemi como no meu, tem o meu contato, e aí eu posso enviar essas informações e a gente vai vibrando para materializar isso na hora certa. Acho que é isso, Então vamos conectar com eles? Vamos. Então a gente vai fazer uma prática meditativa através das músicas, das vibrações dos mantras. Oiê! E aí? Boa tarde, peraí. Oi, Ju! Oiê! Oi, Breno! Tudo bem? A gente não consegue ouvir vocês daqui. Como é que a gente vai ouvir eles? Se quiser, eu conecto. Hã? E eu fico ouvindo. Não, a gente quer ouvir. Não, só eles vão poder falar, porque se os dois falarem, dá interferência. Então o ideal é desconectar o O microfone. microfone e deixar o áudio só para eles. Melhor. Eu faço A sempre gente lá. vai E desconectar o microfone. Vocês conseguem ouvir a Vamos gente? desconectar o microfone para a gente ouvir os Oiê! nossos. Oi, Oi. Ju. Agora E Tá aí, ouvindo? tudo bem? Estão ouvindo bem agora? A gente Sim. queria ouvir vocês. E aí, galera, tudo bom? Tudo bom? A gente vai fazer um mantra juntos. A gente pode colocar o som aqui, né? Vai cantar. Alto. E aí, para não dar o delay, a gente coloca daqui e vocês vão tentando acompanhar aí também, né? Vocês. O pessoal que tá na live vai ouvir de boa. Mas para vocês que tem esse atraso. Funciona super bem, Ju. Se Ah, vocês legal. cantarem, der um espaço, a gente canta. Entendeu? Não pode ser junto. Sim, senão dá delay, verdade. É. Vamos E Ale, esse conta aí. laboratório agora, então, hein? Oi? Bom, vamos fazer esse laboratório, fazer esse teste aqui agora. Vamos tentar, vamos colocar. Inclusive, eu vi que tá fazendo sucesso aí o rap do Matheus, Trap do o Ganesha. trap que ele gravou com a gente. E era O maior igual- sucesso. A Noemi divulgou, olha, não era para divulgar, a Noemi não aguentou. Será que surpresa? Maravilhoso, a galera pedindo. Muito bom, Matheus. É o rap do Ganesha, né? É uma possibilidade, é uma outra vertente, né? Até para atingir outro público, né? Eu acho que é legal. Eu acho super legal a gente entrar com essa linguagem também, né? Pra É poder- legal a gente você já vai falar até do nosso projeto, né, Ale? Então, a gente está aí prestes a startar esse projeto, chama-se Dharmasom, né? O nome do projeto é Dharmasom. E, para quem não sabe ainda, é uma plataforma de músicas vibracionais, mantras, histórias cantadas sobre as divindades. E a gente tem a honra de estar com vocês, que são os nossos professores, a Juliana e o Breno. Tem também o pessoal da comunicação, que é o Pablo, o Rafael, né? Sim. E A honra é toda nossa. Com certeza. a gente está junto e um trabalho que a gente já vem fazendo em off já há pelo menos uns 8 meses, por aí. Faz um tempo aí que a gente trabalha. Mais ou menos isso, né? Até nas aulas presenciais, né? Quando podia ter as aulas presenciais, Então, as gravações. está prestes a sair aí esse projeto que a gente tem muita honra em participar e de ter vocês, tá todo mundo junto aí. Ah, muito Vai ser bom. incrível, né? A gente vai colocar aqui um pedacinho, né? De um dos A gente pode mantras. colocar um que todo mundo participou. Pode ser, da próprio família. Ganesha, né? Que a família toda aí participou e gravou.
Então, vocês querem que a gente colocar o tripé mais perto também, para o pessoal também ouvir melhor? Porque se a gente colocar o microfone... Tá bom. Tá bom assim? Tá bom, a gente canta daqui, eles cantam de lá. Dá pra ouvir legal, vamos ver, porque tem um atraso, né? Mas vamos ver aqui, ó. Legal o som. Vou adiantar, né? Vamos ver. Um trechinho aí. Um trechinho pra vocês do projeto. E ó, esse todo mundo, toda a família. Até a Maria. Dá pra ver uns... Até a Maria. Vocês vão ouvir depois que a gente lançar a Maria cantando junto. Muito linda. Eu vi o pessoal falando bastante aí sobre o rap do Matheus, o trap do Matheus. A princípio não tá no projeto, assim, mas é uma vertente que eu acho que é bem legal. Eu até tenho uma música aqui pra colocar um pedacinho, pra galera ouvir que o pessoal amou, né? O pessoal pediu aí, eu tava acompanhando a live desde o começo. Eu lembro que esse dia foi um dia que a gente foi pra gravar uma música do projeto mesmo. Uhum. Se eu não me engano, foi até um Onamashivai acústico, se eu não me engano, meu voz e violão. E aí eu sugeri pro Matheus, assim, eu falei, pô, meu, o que você acha da gente tentar pegar um beat aqui e fazer um Ongangana? E aí a gente começou a se divertir. Bastante também dessa pegada, viu? É legal, tanto que no meio da música ele ri, e tá tudo bem rir no meio da música, é muito legal. Foi muito lindo. Vamos um pedacinho aqui do... Olha lá, hein, Matheus? Deixa eu pertinho. Ganesha. Quebrador de obstáculos. Vou tentar aqui pra você, Rafael. E aí, caminho. Ongangana Pataye Namaha. 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 Ongangana Pataye
prazer. Om Ganesha, Om Ganesha, Om Ganesha, Om Ganesha, Ganesha na pata. Nessa não, e aqui Namaha, Om Gana Pataye 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 Namaha. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui foi. Eu só dei play e ele fez, assim. Foi ótimo. Foi. Faltou o Hugo, né? Tem que ter com o Hugo também. Ô, Hugo, tem que ter você também. Ah, É, meu. Nossa, vai ficar Nossa. muito legal. Maravilhoso. Eu tenho só que Vamos criar os beats e a gente certeza. grava, meu. Eu acho muito legal. fazer essa parceria aí de irmãos, os dois cantando um Om Gana ou qualquer outra É, mantra, vários, né? né? Mas no... É, pode É. ser pegar uma sequência de mantras, né? é, Nessa pegada. Acho que é bem legal também. eu achei muito Diferente, legal. né? Bem legal mesmo. Muito bom, né? Você quer... também. Oi? Gratidão, entendi. show, Breno, maravilhoso. A gente vai mostrando para eles ao longo da semana algumas coisinhas, tá? Para eles poderem ouvir, porque agora ficaram com vontade, né? Tá, sim, sim. Vai dar uns trechinhos aí pro pessoal. Vai ser legal. Ficou bem boazinha. Próxima gravação vai ser lá na Chapada, hein? Já pensou? Nossa, Ale, que A vontade. gente tá indo pra Com lá certeza. terça-feira. Terça-feira a gente tá indo. Que maravilha. Nossa, maravilha. Imagina a energia, né? É, vamos gravar lá. Tá Nossa. ótimo. Combinado. Perfeito. Gente, Muito gratidão, bom. viu? Gratidão, muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada, viu? Om Gana Pataye. Aê! O Gangana. Muito bom, Matheus. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Beijo. Voltamos? Voltamos. Então vamos encerrar? Então, gente, Maria dormiu, acho que ela não vai participar da finalização. Maria, vai? Acordou agora. Tá? Eu falei que a Maria ia acordar no final. A parte dela é encerrar, né, Maria? Ah, deixa eu colocar o microfone. Peraí. É. Todo mundo ouve a gente bem. Acho que. Então a gente está encerrando e mais uma vez eu quero agradecer, nós queremos agradecer a quem se conectou com o nosso chamado e dizer que eu sempre digo isso, que a gente faz tudo com muito amor e que realmente a gente está conectado com toda essa energia, com o trabalho do Despertar Planetário. E eu quero aproveitar essa deixa para agradecer profundamente todo esse ciclo que a gente viveu aqui com o Espaço Maria Flor aqui em Santos. Né? A gente está encerrando esse ciclo com o espaço aqui e a gente continua agora ancorando toda essa energia, dando continuidade, né? Com essa energia lá da Chapada dos Veadeiros, onde nós vamos estar, continuando com o nosso trabalho, eu, a Noemi, o Matheus, a Maria, o Hugo, a Serena, a Lua, a nossa família. E fica aqui o convite para todos vocês, quiserem nos visitar lá na Chapada dos Veadeiros. Lá a gente tem um templo de meditação, enfim. Os nossos retiros vão acontecer lá, os cursos, lá e pelo mundo. Então é isso, gente. Quer falar alguma coisa? Gratidão. Gratidão profunda. Fica aqui um grande beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão. Valeu. Tchau, tchau. Salve.